Olá, amigos. Bom, hoje vamos começar uma matéria aqui de matemática básica, tá? Vou explicar para vocês conceitos matemáticos, porém visando o básico, ok? Vamos começar da matemática básica e ao longo dos nossos estudos vamos avançando nos conteúdos. Bom, se for para começar com a questão básica mesmo, né? Podemos começar com conjuntos numéricos, certo? Ou melhor ainda, noção de conjuntos, ok? Bom, o que seria um conjunto numérico? Um conjunto numérico nada mais é do que números com características semelhantes, onde são formados pelos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Bom, aqui nós temos aqui alguns exemplos de conjuntos, certo? Vamos começar primeiro com os conjuntos dos números naturais, certo? E para começar, né, como exemplos, né, por exemplo, o conjunto A. Né, lembrando que quando eu tenho representação de um conjunto de qualquer tipo de elemento, pode ser qualquer número, né? Esse conjunto vai ter uma letra, certo? E essa letra ela é maiúscula, ok? No caso aqui nós temos o conjunto A, né? Que ele representa, que tem em seus elementos, né, o que está dentro das chaves, né, a gente chama de elemento do conjunto, ok? Nesse caso, seria as vogais do alfabeto. Bom, a gente sabe que as vogais do alfabeto é A, E, I, O e U, ok? É somente essas. Bom, já que esse conjunto ele começa na vogal A e finaliza na vogal U, a gente pode concluir que esse conjunto ele é finito. Ou seja, ele tem um fim. Ele começa e tem um fim. Ok? Logo, a gente pode concluir que é um conjunto finito. Ok? Existem também conjuntos infinitos. Certo? A gente vai ver mais para frente. Logo depois dessa matéria aqui. Ok? Bom, a gente sabe que as vogais do alfabeto é A, E, I, O, U. Nesse caso, a gente pode representar esse conjunto de duas formas. Né? Com a letra A representando o conjunto. Ok? E escrevendo vogais do alfabeto, né? Dessa forma eu posso representar esse conjunto. Porém, eu também posso colocar os elementos em destaque, no caso, a letra A, E, I, O e U, ok? Uma outra forma também de representar os conjuntos, né? Para ter uma noção de conjuntos, seria um outro conjunto diferente do A, no caso B, ok? Novamente maiúsculo, certo? E a gente pode explicar um conjunto finito também, como números pares entre 1 e 7. Bom, números pares entre 1 e 7 seria 2, 4 e 6, ok? Então a gente tem duas formas de representar esse conjunto. Novamente, esse conjunto ele é finito, ele tem um início e tem um fim, ok? No caso, a gente pode representar como números pares entre 1 e 7, ou 2, 4 e 6. Bom, podemos agora também começar com mais exemplos, né, sobre conjuntos infinitos, né? A gente viu logo acima sobre conjuntos finitos, ok? Bom, vamos lá então. Nós temos aqui conjunto dos números pares, certo? Nós sabemos que os números pares são infinitos, pois os números pares são dos conjuntos naturais, certo? 0, 2, 0, 1, 2, 3 e infinitamente. Logo, os números pares também são infinitos. Nesse caso, se eu for representar o conjunto dos números pares, certo? Representado como A, eu posso colocar qualquer letra, mas vamos usar A para ficar mais organizado, certo? Nós temos que são 0, 2, 4, 6, 8, 10 e infinitamente. Nesse caso, eu quero destacar uma coisa, né? Nós podemos usar as reticências, certo? Para poder simbolizar o infinito no conjunto, certo? Por ser ele não tem fim, ok? Ele tem início no 0, ok? 0, para quem não sabe, é um número par, tá? 0, 2, 4, 6 e 8 e 10, né? Se eu quiser representar o 10, né? E infinitamente, pois os números naturais são infinitos, ok? Bom, podemos representar ele dessa forma aqui ou escrevendo dentro do conjunto como conjunto dos números pares, ok? São duas formas de representar esse tipo de conjunto. Um outro exemplo, né, de um conjunto finito que tem fim seria o conjunto dos números ímpares menores que 20, ok? Nesse caso, no próprio nome, nós sabemos que ele tem
um fim em 20, ok? No caso, seria um conjunto finito, como representado aqui. Bom, como a gente representou logo acima como conjunto A, nós temos que usar uma outra letra, ok? Então, no caso, conjunto B, maiúsculo, sempre, ok? Então, né, nós sabemos que os números ímpares são os números que não são par. No caso, 1, 3, 5, 17, 19. Note que aqui eu tenho 7, aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 11, tenho 13 e tenho 15. Porém, como teoricamente, né, nós sabemos que são esses números, a gente não precisa representar todos eles. A partir do momento que nós colocamos reticências, nós estamos meio que abreviando os elementos do conjunto, ok? Bom, seguindo adiante, né? No caso, nós também podemos representar os conjuntos dessa seguinte forma, ok? Temos a forma anterior, onde representamos dentro de uma chaves os elementos do conjunto, porém também podemos desenhar círculos ou algumas figuras geométricas e escrever os elementos do conjunto aqui dentro dessa figura. Fora dessa figura, nós temos a representação do conjunto, o nome do conjunto, ok? Porém, dentro nós colocamos os elementos, certo? Aqui nós temos o conjunto A, que são das vogais, ok? Aqui nós temos o conjunto B, que são dos números pares de 2 até 8, certo? E aqui nós temos o conjunto das cores da bandeira. Bom, em conjuntos numéricos, nós não podemos repetir elementos iguais. Um exemplo disso seria o conjunto das letras da palavra banana, ok? Nós sabemos que temos 6 elementos nesse conjunto, sendo a letra A repetindo 3 vezes e a letra N repetindo 2 vezes, né? Quando nós vamos representar os elementos dentro de um conjunto, apenas os elementos, nós devemos representar dessa forma aqui, ok? De forma unitária, não deve se repetir os elementos repetitivos, no caso, novamente a letra N e a letra A. Deve se escrever dessa forma, ok? Bom, seguindo todo o conhecimento do vídeo que foi apresentado, nós podemos fazer alguns exercícios para praticar. Bom, aqui temos um exercício. Represente os seguintes conjuntos, escrevendo os seus elementos entre chaves. Bom, a gente sabe que para representar um conjunto, né, nós devemos colocar o nome do conjunto e entre chaves os elementos desse conjunto. Aqui está escrito o conjunto de uma forma, certo? Onde temos o nome que representa o conjunto, no caso o conjunto A, e aqui o conjunto dos elementos, no caso seria o conjunto das estações do ano. Como que a gente representaria isso em forma de chaves? Bom, é bem simples. No caso, a gente colocaria o conjunto A novamente, certo? E entre chaves, ok? Já que é o que o exercício está pedindo. No caso, a gente sabe que o conjunto das estações do ano seria o que? Verão, ok? Inverno, outono e primavera. Note que eu representei os elementos dos conjuntos, que são 4, ok? Dentro de chaves. No caso, nós fizemos a letra A, ok? Temos também a letra B, certo? Onde o conjunto C, certo? Note que é conjunto C, não é B, é C. E ele representa o conjunto dos números ímpares menores do que 10. Bom, nesse caso, nós sabemos que o conjunto dos números ímpares menores do que 10 são 1, 3, 5, 7 e 9. Ok? Bom, então vamos lá. Temos aqui o elemento C, conjunto C, na verdade, né? Temos que representar ele em chaves. No caso, colocaremos 1, 3, 5, 7 e 9. Bom, essa aqui é uma forma de representar esse conjunto, ok? Porém, a gente aprendeu, certo, que a gente pode colocar reticências dentro dos elementos para simplificar o conjunto, certo? Pois, teoricamente, nós sabemos quais são os elementos. Então, no caso, se eu quiser abreviar minha resposta, eu também posso colocar da seguinte forma. Podemos colocar 1, 3, reticências e 9.
ok? Ambas as respostas são corretas, certo? Essa reticências aqui representa o 5 e o 7, ok? Bom, observando esses dois exercícios, certo? Nós sabemos que esses conjuntos são finitos, pois ele tem um começo e tem um fim, ok? Logo, a letra B também é a mesma coisa, ele tem um começo e tem um fim, ok? Bom, isso aqui foi meio que uma introdução básica sobre noção de conjunto, certo? Bom, no próximo vídeo a gente vai ver sobre conjunto unitário, ok? Bom, espero que você tenha gostado, espero que tenha aprendido, espero que tenha tirado sua dúvida, ok? E muito obrigado.